Alô, vocês, alunos e alunas do sexto ano. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Prontos aí para a nossa Lesson 8, nossa oitava aula remota, galera, nossa oitava aula à distância? Muito bem, e hoje nós veremos aqui os articles. Articles, nossos artigos em inglês, tá bom? Começando aqui, ó, vocês vão ver que os artigos, assim como em português, em inglês também são classificados em artigos definidos, em definite articles, e artigos indefinidos, indefinite articles. E hoje aqui nós conheceremos as duas formas e aprenderemos também a usar. Muito bem, pessoal. Nós já sabemos que os artigos definidos em português são o, a, os, as. Em inglês, tudo isso daqui vai virar the, certo? The. Uma coisa importante, pessoal, de se aprender. Veja, em inglês, os artigos não se classificam em masculino, em feminino, em singular, nem em plural, certo? Os artigos são neutros. Ou seja, por exemplo, nós dizemos menino, o menino, menina, a menina. Em inglês, the boy, the girl. The boy, the girl. Nós dizemos o carro em inglês, the car. Dizemos a casa em inglês, the house. E se fossem os meninos, the boys. Se fossem as meninas, the girls. Se fossem os carros, the cars. Se fossem as casas, the houses. Então, em inglês, os nossos artigos são neutros, tanto para singular e para plural, quanto para masculino e também feminino, tá bom? Mas vamos lá. Então, quando nós devemos usar este artigo aqui? Devemos usar ele com coisas específicas. Aí você pode se perguntar, e o que é uma coisa específica, professor? Pessoal, vamos aqui para os nossos exemplos. Olha só. The boy is my friend. O menino é meu amigo. Quando eu digo para você que o menino é meu amigo, será que eu estou falando de qualquer menino? Não, eu estou tendo um menino ali específico, dizendo que o menino é meu amigo, tá certo? Então eu uso para me referir a uma pessoa exata, aquela pessoa de quem eu quero falar. Aqui, ó, the girl is beautiful. Eu estou dizendo que toda menina é bonita? Não, estou dizendo que a menina é bonita, aquela que eu estou me referindo, tá certo? Agora, nós veremos situações em que devemos e também situações em que não devemos usar o the, tá bom? Olha só, se eu quiser falar, por exemplo, de substantivos únicos, coisas que são únicas, como a Torre Eiffel, por exemplo, ou a Lua, então eu devo usar o the, porque eu estou me referindo a coisas únicas, só existem elas no mundo, tá bom? Outra situação que devemos usar o the, para rios, mares, oceanos, desertos, montanhas, arquipélagos, estados. Olha só, the Everest Mountain, a montanha Everest. The Amazon's River, o rio Amazonas, tá bom? Então, ó, quando você vai se referir a rios, mares, oceanos, desertos, montanhas, arquipélagos, estados, sempre deve colocar o the antes. Continua. Sempre lembrando, pessoal, anotar tudo. Instrumentos musicais. Então, antes do nome de instrumentos musicais, eu também devo usar o the. The guitar, o violão. The drums, a bateria. Outra situação que também devemos usar o the é para nacionalidade e o nome de família. Por exemplo, se eu quero falar que alguém pertence a algum povo, alguma etnia, eu posso dizer que the Japanese people, o povo japonês. Ou, por exemplo, The Simpsons, que é muito usado aqui nos meus slides, os Simpsons, tá certo? Então, veja, se eu quero me referir a uma etnia, se eu quero me referir a um povo, ou se eu quero falar de um nome de família, eu também posso usar o the, correto? Seguindo. Agora, onde não podemos usar o the. A primeira situação aqui onde não devemos usar o the é quando nós generalizamos um substantivo. Como assim, professor? Generalizar um substantivo. Olha só, se eu digo em português, por exemplo,
Todos os peixes vivem na água. É uma generalização, eu estou falando de todos os peixes. Não estou falando de um, nem de dois, estou falando de todos. Então, em inglês, eu vou dizer all fish live in the water. Todos os peixes vivem na água. Em português, todos os peixes vivem na água. Em inglês, apenas all fish live in the water. Todo peixe, ou todos os peixes, no caso, vivem na água. Certo, pessoal? Então, quando nós generalizamos aqui, ó, não vamos usar o the, não vai ter all the fish, certo? Primeira situação, quando nós generalizamos. Vamos outro exemplo aqui. Eu poderia dizer, por exemplo, para vocês, que todas as pessoas são educadas. All people are polite. All people are polite. Todas as pessoas são educadas e não todas as. Esse as no inglês vai sumir, tá bom? Agora, não podemos usar também o the antes de nomes próprios e nomes de cidades. Como assim? Nós temos aqui o nosso querido Homem-Aranha, nosso querido Peter Parker. Então, Peter Parker é um herói. Peter Parker is a hero, certo? Eu não posso dizer que o Peter Parker é um herói. Aqui na nossa região Nordeste, já é comum a gente não fazer isso. Nós não temos esse costume de colocar artigos antes do nome de pessoas. Mas se vocês tiverem convivência ou conhecerem alguém que mora para o lado do Sudeste, do Sul, você vai ver que é comum eles dizerem a Maria, o Pedro, a Michele, o André. Então, isso de colocar artigo na frente do nome da pessoa é usado sim no Brasil também. Não é aqui na nossa região. Na nossa região nós não costumamos fazer isso. E em inglês não pode fazer de forma alguma. Então, tira esse D aqui, apenas Peter Parker. Nós também não podemos usar o artigo the antes de esportes. Por exemplo, aqui, ó, football, it's a great sport. Football, it's a great sport. O futebol é um grande esporte. Mas veja, esse o futebol é em português, em inglês apenas football, certo? Let's play tennis. Vamos jogar tênis. Não, antes de nenhum esporte, você deve colocar o artigo the, ok? Seguindo. Não devemos também utilizar the antes das refeições. Em português, muito comum. O café da manhã, o almoço, o jantar. Em inglês, apenas breakfast, lunch ou dinner. Breakfast, lunch ou dinner. Café da manhã, almoço e janta. Nada de o café da manhã, não existe the breakfast, não existe the lunch, não existe the dinner. Tranquilo? Seguindo aqui, um muito importante também, pessoal. Não podemos utilizar the depois dos pronomes demonstrativos. Olha o que eu quero dizer. Lembra dos pronomes demonstrativos? This, that, that's, those. Este, aquele, estes, aqueles ou aquelas. Lembra? Muito bem, olha só. This is my house. Esta é minha casa. Só que é muito comum você dizer esta é a minha casa e querer falar em inglês. This is the my house. Esquece esse the. Apenas this is my house. Nada this is the my house. Por exemplo, você quer dizer este é o meu pai. Em português, sem problema. Este é o meu pai. Em inglês, apenas this is my father. This is my father. Nada this is the my father. Esquece isso aí, certo? Então, se eu vou usar um pronome demonstrativo, eu não preciso e não devo usar o the após ele. Certo? Então, aqui eu acredito que nós vimos as principais situações em que nós devemos e também não devemos usar. Se me faltou alguma coisa aqui, em uma outra aula mais para frente, a gente pode dar uma reforçada. Mas basicamente é isso. Então, o nosso de é o nosso artigo definido, certo? Também temos a questão de pronúncia. Não vou me aprofundar muito nisso agora, pessoal, porque o de já vai ser bem compreendido, tá certo? Ah, professor, mas não pode falar de, tem que falar com som de z, tem que falar z. Não, pessoal, calma. Vocês estão iniciando agora, não se preocupe com isso, pessoal. Não é hora disso agora, tá bom?
Conforme você for aprendendo, você vai aprimorando o seu ouvido, você vai percebendo as diferenças que são bem sutis, mas por enquanto é the mesmo, e pode falar the sem problema, certo? The car, the house, the boy, the girl, e todo mundo vai entender você, não se preocupe. Isso aí, pessoal, veremos aqui agora os artigos indefinidos. E muito cuidado, porque os artigos indefinidos têm duas formas, a e an. Não é difícil você encontrar por aí alguns vídeos, algumas pessoas dizendo, não, um é para singular, outro é para plural, um é para masculino, para feminino. Não, lembra, pessoal, artigos no inglês não possuem gênero e não possuem número. Não vai ter aqui singular e plural, nem muito menos aqui masculino e feminino. Estamos falando aqui de artigos não possuem gênero. Porém, agora ele é um artigo indefinido, ou seja, ele não mais vai tratar de uma coisa específica. Uma menina bonita. Na minha escola tem uma menina bonita. Então, eu estou dizendo que ali entre elas tem uma que é bonita. Não estou especificando qual é. Vamos entender agora por que eu tenho duas formas para fazer o artigo indefinido, enquanto no definido eu tenho apenas uma. A boy, a dog, an apple, an umbrella. Pessoal, aqui já dá para perceber, ó. A está vindo antes de uma consoante. A boy. A boy é um menino. A dog. A dog, um cachorro. An apple. Por que an apple? Olha só, pessoal, eu já faço um som apenas. Como aqui eu tenho uma consoante, aqui tem uma vogal, eu junto tudo, ó. An apple. An apple. Repete comigo. An apple. Aqui, umbrella. 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 Um guarda-chuva. Já dá para perceber, pessoal, que antes de consoantes eu devo usar vogal e antes de vogal eu devo usar consoantes. Uma regra bem simples aqui, ó. Isso vai acontecer em 99% das vezes. Se eu tenho uma vogal, eu não posso ter outra. Eu não posso ter duas vogais. Se eu tenho uma consoante, eu não posso ter outra. Eu não posso ter duas consoantes. Essa é a regra básica para quase todas as vezes, lembra? Se eu tenho a minha palavra começando com vogal, eu vou colocar uma consoante antes, não colocar an. Se a palavra está começando com consoante, então eu coloco a vogal a. Por isso que eu tenho a e tenho an. Uma coisa que nós devemos prestar atenção é que eu tenho que ver, peraí, é uma vogal ou é uma consoante? Mas ela tem som de vogal e de consoante? Como assim se tem som? Ó, aqui nós temos, antes de consoantes, o A, e antes de vogais, o N. Mas nem sempre é só a letra, você tem que prestar atenção no som que a letra tem. Então, nós veremos agora nossas exceções. A regra, veja, como é bem mais simples aqui para a gente resumir. A regra geral é, se tem consoante, antes eu coloco o A. Se tem vogal, antes eu coloco N. Por quê? Não pode juntar consoante com consoante e nem vogal com vogal. Mas, sempre temos nossas exceções, que no caso aqui são a house, ó, ok, a house. Eu tenho a letra H, que é uma consoante, e eu tenho aqui antes o A. Então, uma casa. Só que se você prestar atenção, aqui eu já tenho um an hour, an hour. Ué, professor, mas aqui também é H. Pois é. Só que olha a diferença. House, house, house. Quando eu digo house, o meu H tem som de R. Já quando eu digo hour, 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 o meu H é mudo. Se ele é mudo, então aqui, ó, ele não aparece na pronúncia. Então eu devo usar an hour, uma hora, an hour. Tranquilo? Deu para entender a diferença? Inclusive, pessoal, já vou dar aqui uma dica para vocês, ó. Na língua inglesa inteira, apenas essas 4 palavras não se pronuncia o H. Todas as outras, hospital, hotel, horse, house, helicopter, todas as outras você vai usar o H com som de R. Nessas 4 são as exceções, o H é mudo. Então, antes dela,
você deve usar an. Por exemplo, ó, heir, herdeiro, honest, honesto, honor, honra e our, hora, certo? Então, nessa situação aqui, nessas 4 palavras, o H, ele é mudo. Tranquilo, galera? De boa? Vamos continuar? Então, você aprendendo aquelas 4 palavrinhas já é meio caminho andado. Porém, agora nós temos outro tipo de exceção. Olha só. A university. A university. Ué, professor, por que aqui tem a vogal U e eu também tenho a vogal A? Porque não é igual umbrella, guarda-chuva. Ó. Umbrella, o U tem som de U realmente. Aqui é como se tivesse um Y na frente, olha só. University, university. Nesse caso, nós usamos apenas o A. Mas por que isso acontece? Olha só, pessoal. Quando eu digo university, é como se eu tivesse uma letra Y na frente, ó. University, na pronúncia. E o Y aqui vai ser uma consoante, então eu devo colocar o A. Não é apenas a palavra começar com uma vogal, ela tem que ter som de vogal, certo? Anota aí essas exceções, que já vai ser meio caminho andado, ó. Vamos para outra. A one. Ah, pessoal, mas aqui está errado. Não, como estaria errado? Olha só. Por exemplo, eu tenho a palavra orange. Orange é laranja, ó. Ó, orange. Não tive nenhum som antes da letra O. Então, eu digo an orange. Ok. Já quando eu digo one, é como se eu tivesse um W antes do meu O, certo? Eu escrevo com O, mas olha a pronúncia, ó. One. Não é assim que pronuncia o número 1? One. One. Então, a one, certo? Mais um aqui, ó. A European. A European. Por quê? Porque European me dá a ideia também que eu comecei com Y. European. Certo? Então, europeu ou europeia. European. European. Certo? Então, pessoal, nesses casos, onde eu começo com uma vogal, mas ela tem som, antes aqui ela tem um som de Y, ou um som de W, ou qualquer outro som que não seja som de vogal, então vai ficar apenas aqui a nossa letra A. Pessoal, eu sei que isso aqui não é uma regrinha tão legal, tão fácil de entender, mas vamos se ligando nas palavras, ó. Pelo menos essas 3 você não erram mais. University, one, European. São pouquíssimos os casos onde isso acontece, então vai ser bem fácil de você conseguir lembrar e vai aprendendo no decorrer do seu dia a dia, tranquilo? Uma dúvida que com certeza vai surgir, pelo menos em mim surgiu quando eu comecei a estudar essa questão dos artigos. Olha só, a é um e o one é um também. A one man arm, a one man arm, um exército de um único homem, certo? O one, quando vem seguido aqui desse a, ele vai significar único, um só. Estou dizendo que é um único, tá bom? Tranquilo, galera. Espero que tenha dado para entender. É um assunto muito básico e muito importante. Você vai precisar de artigos o tempo inteiro, em frases pequenas, em frases grandes. Então, isso aqui vai ser uma ferramenta bem útil aí para auxiliar no seu inglês, tá certo? No demais, galera, atividade, não esqueçam das suas atividades, tá certo? Faça sempre, anote aqui, copie os slides, anote suas dúvidas. É muito importante tirar as dúvidas durante a aula com seu professor ou com sua professora. Ok? Mais uma vez, máscara, sempre. Vai sair de casa, use sua máscara o tempo todo, mãos bem higienizadas. Só assim nós podemos aí garantir a nossa segurança. Valeu, galera. Thanks for watching the video. I hope to see you here at next class and see you later.